uma palavra no meu coração para compartilhar com vocês. Queria que você recebesse essa palavra e, na medida que Deus falar com você, que você pudesse reagir, que você pudesse receber e manifestar a sua gratidão a Jesus por aquilo que estamos recebendo de Deus. Amém? Olha para quem está perto de você e diga assim: a sua vida nunca mais será como antes. Aleluia. Sua vida nunca mais vai ser como antes. Quando olhamos para a vida de Jesus, nós percebemos que Jesus tinha amigos. Quem me ouve, diga amém. Jesus tinha amigos. E por um acaso, nem todos os amigos de Jesus eram discípulos de Jesus. Quem me ouve, diga amém. Preste bem atenção na mensagem. Prometo que eu vou ser bem breve. Nem todos os amigos de Jesus eram discípulos de Jesus. O que significa dizer que Jesus não vivia de forma ilhada. Jesus tinha princípios que norteavam os seus relacionamentos. Jesus tinha valores que norteavam as suas amizades, evidente que sim. Mas nem todo amigo de Jesus era um mensageiro de Jesus. Nem todo amigo de Jesus era um pregador de Jesus. Nem todo amigo de Jesus era um discípulo de Jesus. Fato é que Jesus tinha amigos. Jesus tinha amigos, pessoas que dispunham da sua intimidade, que acessavam a sua vida em um nível mais profundo, mas ainda assim não eram discípulos. E a Bíblia diz que em um determinado momento da história, um dos amigos que Jesus tinha ficou doente. Um dos amigos de Jesus ficou enfermo, e a irmã deste amigo foi a Jesus, dizendo: Jesus, o seu amigo, ele está doente, ele está enfermo, e a sua doença tem levado ele para um caminho de morte. O que estava sendo dito a Jesus é: o seu amigo está doente, e se o Senhor não fizer nada, ele morrerá. A notícia que Jesus recebe era trágica. O amigo dele estava enfermo, e se Jesus não intervisse, ele morreria. Jesus, exatamente no lugar em que estava, ele liberou uma palavra, e a palavra foi: esta doença, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que a glória de Deus seja revelada. Jesus libera esta palavra, mas ele permanece exatamente no mesmo lugar. Jesus recebe a informação de que Lázaro estava doente. Quando Jesus recebe essa informação, ele permanece onde estava. Jesus tinha informação, ele fica onde está e libera uma palavra. A palavra foi: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Quem me ouve, diga amém. Esse é o cenário em que essa família se encontra, com seu irmão doente, com seu amigo doente. Jesus parado exatamente onde estava e liberou uma palavra a respeito de Lázaro, dizendo que Lázaro não morreria. Você conhece a história. Jesus permanece exatamente onde ele estava. E me diga, o que foi que aconteceu com o amigo de Jesus? Morreu. E diga, o que foi que aconteceu com Lázaro, o amigo de Jesus? Morreu. A enfermidade continuou, Jesus permaneceu onde estava. A doença prejudicou a vida de Lázaro ao ponto de que Lázaro morreu. Quem está comigo, gente? Olhe para mim, escute isso. Existem momentos que parece que Jesus, mesmo sabendo, não fez ou não faz nada. Alguém comigo ou não? Existem realidades que
parece que Jesus sabe, mas mesmo Jesus sabendo, ele não fez nada. Essa era o cenário, a realidade das irmãs de Lázaro. O Senhor sabia que o meu irmão estava doente, o Senhor sabia que o meu irmão estava enfermo, e o Senhor permaneceu exatamente no lugar em que estava. Aqui entra uma crise para nós. Jesus sabia e permaneceu no mesmo lugar. Ora, se Jesus sabia que Lázaro estava enfermo e que a doença de Lázaro levaria para um quadro de morte, e mesmo assim Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Por qual motivo foi que Lázaro permaneceu doente e Jesus permaneceu onde estava? Porque foi que mesmo diante de uma situação como essa, Jesus liberou uma palavra, mas não se moveu para ajudar o seu amigo. Alguém já parou para pensar nisso? Alguém já teve algum momento disso na vida? De olhar e falar assim: olha, está estranho, porque Jesus sabia, mas parece que Jesus não fez nada. Jesus sabia, mas parece que Jesus permaneceu quieto, inerte, e nada fez. E por isso o meu irmão morreu. Por isso Lázaro está morto. Quem está comigo, diga amém. Até aqui entendemos a realidade de que existem coisas que parecem que é o fim, mas na verdade é o começo de uma nova história. Eu vou dizer de novo isso aqui, Lagoinha Salto, pelo amor de Deus. Existem realidades da nossa vida que a gente chega, olha e diz: é o fim. Jesus chega e diz: está começando agora. Cutuca alguém que está perto de você e fala assim: você está entendendo? Pode perguntar para ele, pergunta: você está entendendo? Diga: parece que é o fim, mas na verdade está começando agora. Parece o fim, mas não é. A Bíblia diz em Provérbios que existem caminhos que ao homem parecem caminhos bons, mas o seu fim é um fim que leva à morte. Olhe para mim e escute isso: nem tudo que parece é. Nem tudo que tem cara que parece é. Está comigo ou não? Eu estou orando aqui, declarando sobre você um tempo de discernimento espiritual. Você não vai ser enganado por aquilo que parece ser e não é. Você não vai ser enganado por aquilo que parece, mas não faz parte da vida. Está comigo nessa noite ou não? Meu lindo, existem caminhos que parecem bons, existem caminhos que parecem direitos, mas não são para você. Chacoalhe a mão de alguém se você pode, em nome de Jesus. Existem caminhos que parecem, mas não são. Talvez você caminhou ao longo do ano por alguns caminhos que você julgou direitos, que você avaliou e falou: Danilo, esse é o caminho certo, e trilhou ele, caminhou por ele. Hoje você olha para trás e conclui que alguns caminhos que você trilhou não foram tão bons assim, não foram tão certos assim. Escute uma coisa: 26 será diferente. Eu estou pregando para uma igreja viva e poderosa aqui. Vamos embora, meu filho. 2026 será diferente. Pode ser que você ande mais devagar, mas você caminhará pelo lugar certo. Alguém para receber isso? Aplauda Jesus se você pode. Vamos lá. « 26 vai ser diferente. Você crê nisso? Então faz cara de quem crê. Isso. Reage como quem crê, se move como quem crê. Parece, mas não é. Parece bom, mas é mal. Parece certo, mas é errado. Parece direito, mas não é.
Ali, o cenário era simples. Parecia que era o fim, mas não era. Eu vou declarar isso aqui mais algumas vezes até você receber e entender essa palavra. Parece que é o fim, mas não é. Parece que acabou, mas não acabou. Parece que perdeu tudo, mas não perdeu nada. Alguém para receber isso aqui ou não? Parece que perdeu tudo, mas não perdeu nada. Parece que a saúde foi embora. Parece que o ânimo foi embora. Parece que o prazer pela vida se perdeu também. Parece que sonhos foram embora. Parece que a alegria foi embora. Parece, mas só parece. Você está preparado para viver aquilo que você não foi capaz de sonhar? Você está preparado para pisar o teu pé em terras que você não imaginou que pisaria? Estou profetizando aqui para ver se uma meia dúzia recebe isso aqui. Você está pronto para ver aquilo que você não era capaz de enxergar, para ouvir o que você não era capaz de ouvir, para viver aquilo que nós não seríamos capazes de viver? Lá está Lázaro, morto, sepultado. Lá está Lázaro e as suas irmãs clamando e dizendo: Lázaro morreu. Jesus chegou. E quando Jesus chegou, ele começou um diálogo com as irmãs de Lázaro, ao ponto de que ele foi interrompido por uma delas, dizendo assim: Jesus, eu sei que Lázaro vai ressuscitar. Você já conversou com alguém e enquanto você estava desenvolvendo o teu raciocínio, a pessoa quis se antecipar e concluir a tua fala? Como quem diz: eu já sei. Alguém já passou por isso na vida ou só eu? Levanta a mão para eu ver. Pronto. Faz isso não. Lá está Jesus falando com ela, dizendo: oh, Lázaro vai ressuscitar. Ela interrompe Jesus dizendo: eu sei que ele vai. Lázaro vai ressuscitar na ressurreição dos mortos nos últimos dias. Quando o Senhor vier, todos ressuscitarão. Lázaro há de ressuscitar. Jesus está dizendo para ela: eu não estou falando dessa ressurreição. Ela interrompe a fala de Jesus para dizer: eu sei. E Jesus olha como quem diz: não sabe de nada. Vou dizer de novo: não sabe. Jesus está olhando para ela e dizendo: teu irmão vai ressuscitar. Ela está olhando e dizendo: eu sei que ele vai, mas eu sei que não é agora. Escute uma coisa: tem coisas que você acredita que vai viver, mas não acredita que seja agora. Eu vou dizer uma coisa: Senhor do tempo é Deus e não nós. Vou falar de novo: Senhor do tempo e das estações é Deus e não a gente. Ele disse que Lázaro vai ressuscitar, então eu vou te dizer uma coisa: Lázaro vai ficar de pé, de um jeito ou de outro, agora ou depois eu não sei, mas que Lázaro vai levantar, vai. Alguém crê nisso aqui? Diga amém. Maravilhoso. Lá está Jesus dizendo: Lázaro vai viver. Olha para aquele cenário, e Jesus ele faz uma pergunta para ela, e a pergunta foi assim: onde vocês colocaram Lázaro? Me digam, onde é que ele está? Onde colocaram o meu amigo? Onde é que vocês sepultaram o meu amigo? Levam Jesus até o lugar em que Lázaro havia sido sepultado. Quando Jesus chega, alguém chega a Jesus e diz: tarde demais. O Senhor recebeu a informação em tempo. O Senhor podia ter curado Lázaro quando Lázaro ainda estava vivo. O Senhor podia ter realizado enquanto meu irmão ainda respirava. Agora ele morreu. Tarde demais. Ele não apenas morreu, ele morreu há 4 dias. O corpo já cheira mal, já está em estado de decomposição, não faz sentido. Jesus olhou e disse: onde Lázaro está?
levam Jesus até o lugar onde Jesus foi sepultado, onde Lázaro foi sepultado. Quando Jesus chega diante daquele lugar, ele percebe que entre Lázaro e Jesus havia uma pedra. Aí Jesus olhou para as irmãs e disse: tire a pedra. Olha para mim, escute isso. Não parece que faltou um pouco de educação a Jesus? Jesus é um homem, sim ou não? Ali haviam pelo menos as duas irmãs de Lázaro, não é isso? Jesus olhou e disse: tire a pedra. E esperou que a pedra fosse tirada, para que ele pudesse fazer alguma coisa. Jesus não vai tirar aquilo que você colocou entre vocês. Quem colocou a pedra, que tire a pedra. Você está comigo ou não? Quem colocou a pedra, que tire a pedra. Jesus está ali pronto para ressuscitar Lázaro, mas entre Jesus e Lázaro havia uma pedra, pedra essa que Jesus não colocou. Então, antes que Jesus acesse a intimidade daquele rapaz para mudar a vida dele, ele dá uma ordem, e a ordem foi clara: tire a pedra. Eu vou dizer uma coisa para você: existem coisas, realidades que não estamos vivendo, não porque Deus não tem poder para fazer, mas porque nós colocamos pedra no meio do caminho. Existem coisas que Deus está pronto para realizar, mas não é realizado porque nós colocamos pedras que impedem Jesus de acessar a intimidade da nossa alma. Quem está comigo, diga amém. Jesus perguntou: onde vocês colocaram Lázaro? Significa dizer que elas teriam que percorrer o mesmo caminho de dor. Significa dizer que elas teriam que passar pelo mesmo caminho que passaram chorando a morte de Lázaro. Mas desta vez seria diferente, porque elas estavam bem acompanhadas. Escute uma coisa: é tempo de você passar pelo mesmo caminho que você passou. Caminho onde você se frustrou, caminhos nos quais você se decepcionou, caminhos nos quais você se entristeceu, caminhos nos quais você chorou, porque no mesmo caminho de dor haverá um caminho de alegria para a sua alma. Alguém para receber essa palavra aqui em nome de Jesus? Você pode aplaudir ao Senhor com alegria no seu coração? Onde Lázaro está? O milagre começa aqui, quando levam Jesus até o lugar que Lázaro estava. Levaram Jesus até ele, passaram pelo caminho do luto, passaram pelo caminho da dor, passaram pelo caminho da humilhação, passaram pelo caminho da frustração, reviveram aqueles sentimentos, porque Jesus estava pronto para curar e transformar para sempre aquela realidade. A vida daquela família nunca mais seria a mesma. Está comigo ou não? A vida daquela família nunca mais seria a mesma. Jesus olhou, disse: tire a pedra. E quando a pedra foi arrancada, Jesus disse: Lázaro, sai para fora. A Bíblia diz que Lázaro saiu, e saiu com vida. Lázaro está vivo. O milagre aconteceu. O sobrenatural agora não é mais uma expectativa, virou uma realidade. Lázaro está vivo, mas não pode viver. Lázaro está vivo, mas não pode viver. Por quê? Porque Lázaro está vivo, mas está todo enrolado por faixas. Quem foi que colocou a pedra? Que tire a pedra. Jesus liberou uma palavra e ressuscitou Lázaro. Lázaro está vivo. O milagre aconteceu,
mas Lázaro está como uma múmia, todo enfaixado. Está comigo? Diga amém. Jesus liberou de novo uma palavra e disse: desate-o, tire a faixa e deixe-o ir. Eu estou pregando aqui um tempo de liberdade para você, em nome de Jesus. Parecia que o problema era a morte, mas não era. Parecia que a limitação era a morte, mas não era. Porque agora Lázaro vive, está vivo, respirando, mas não fala. Está vivo, mas não vê. Está vivo, ouve, mas não sabe quem fala. Porque ele estava todo enrolado por faixas. De novo, Jesus deu a ordem dizendo: tire a faixa, desenrole Lázaro. E ele não colocou a mão para desenrolar Lázaro. Por quê? Porque não foi ele que enrolou Lázaro. A pedra quem colocou precisa tirar. A faixa quem enrolou precisa desenrolar. O compromisso de Jesus não é em resolver os problemas que criamos, é honrar a palavra que Ele liberou. Você pode levantar suas mãos para os céus em nome de Jesus. Parecia que era tarde demais. Parecia que não daria mais em nada. Parecia que nada mais ia acontecer. Escuta. Parece o fim, mas na verdade está começando para valer agora. Você podia aplaudir a Jesus com muita alegria no teu coração. Lázaro era apenas um amigo de Jesus. Lembra a primeira frase que você disse nessa noite? Sua vida nunca mais será como antes. Lázaro era amigo de Jesus. Ele continuou sendo amigo de Jesus. Lázaro vivia, Lázaro voltou a viver. Lázaro tinha irmãos, tinha amigos, ele voltou a ter. Só que agora Lázaro tinha algo para contar. Agora Lázaro tinha um testemunho para compartilhar. Agora Lázaro não fala mais a respeito daquilo que ele ouviu. Agora Lázaro está falando a respeito daquilo que ele mesmo viveu. Talvez você não tenha entendido porque tantas coisas aconteceram ao longo deste ano. É Jesus dizendo: nós estávamos escrevendo o teu testemunho de vida. Você passou pela dor do luto. Você passou pela dor da perda. Você passou por algumas despedidas. Você enfrentou os desafios que isso gera. Você olhou e disse: tarde demais. Jesus olhou para você e disse: calma, eu estou começando algo novo em você, hoje, aqui e agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um minuto, se você pode. Eu queria que você levantasse uma das suas mãos aos céus. Eu quero declarar isso sobre você. Existem caminhos que você evitava. Existem rotas, caminhos que você evitava até passar para não lembrar de algumas coisas. Hoje você não desvia mais o seu caminho pela dor. Hoje você não desvia mais o seu caminho por aquilo que você perdeu, por aquilo que se foi. Hoje você passa pela mesma jornada, mas não chorando, mas com alegria na sua alma, entendendo que em Deus há um novo tempo para sua casa e para sua família, no nome de Jesus. Alguém para receber isso aqui? Você pode aplaudir a Ele com alegria no teu coração. Lázaro está vivo, mas está com roupa de morto. Quem está comigo? Diga amém, gente. Os pentecostais ainda estão aqui? Só para eu saber, obrigado, Deus abençoe. Lázaro está vivo,
mas está vestido de morto. Você vai ter que trocar de roupa, meu filho. Roupa nova, você recebe ou não? Ó, o povo está crente. Novas vestes que anunciam um novo tempo. Eu vou pregar até você receber. Deus está trocando as suas vestes. Tem roupa que representa um passado de morte, um passado de dor, um passado de angústia. Deus está tirando toda essa roupagem e dizendo: existe algo novo para você. Se é para Jesus, tem que ser muito melhor que isso. Vamos embora, meu filho. Está vivo, mas o pé está preso. Está vivo, mas as mãos estão presas. Está vivo, mas não pode andar. Está vivo, mas não pode tocar, não pode pisar. Você viveu assim muito tempo. Olhava, ouvia, mas não podia fazer nada. Eu sinto a graça de Deus sobre nós aqui nessa noite, meu lindo. Nada mais vai te impedir de viver o que Deus tem para você. Vamos lá, os pentecostais podem começar. Vamos lá, junto comigo, vamos embora. Nada mais vai te impedir de viver aquilo que Deus tem para você. Nada! Pega na mão de alguém se você tiver liberdade para isso. Você vai andar como nunca, fala para ele. Você vai andar como você nunca andou. Você vai ver como você nunca viu. Você vai viver como você nunca viveu. Alguém para receber isso? Vivo, mas até então estava como morto. Levaram Jesus até Lázaro. Tiraram a pedra que estava no caminho. Lázaro está vivo, mas com vestes de gente morta. Jesus trocou as vestes quando disse: tire a faixa. Quando a faixa sai de Lázaro, Lázaro não apenas está trocando de roupa. Lázaro está recebendo de Deus a liberdade para viver aquilo que um dia tiraram dele. Lagoinha Salto, receba de novo liberdade para avançar, Rafa. Receba de novo liberdade para prosperar. Alguém para receber isso aqui? Receba liberdade para ser feliz. Receba liberdade para sorrir. Receba liberdade para celebrar. Tem alguém recebendo isso aqui, pelo amor de Deus? Liberdade sobre a sua vida. Isso tudo está acontecendo porque Lázaro tinha um amigo. Vou falar de novo só para ver se alguém pega. Tudo isso está acontecendo na vida de Lázaro porque Lázaro tinha um bom amigo. Não adianta. Tem coisa só dá para viver com boas amizades. Estou sozinho, está errado. Estou isolado, está equivocado. Jesus tinha bons amigos. Lázaro está recebendo a visita de um amigo. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Para quantas pessoas você pode ligar agora e ela vai te atender? Você tem alguém que você pode ligar às 3 horas da manhã
Ele vai acordar e dizer: pois não, o que é que você quer? Tem ou não tem? Se não tem, você precisa ter. Você precisa ter alguma pessoa que você possa ligar. Você precisa ter alguém que você pode dizer: ó, meu irmão está doente, meu irmão está morrendo, eu preciso de ajuda. Mas você talvez seja o amigo de alguém que talvez o teu telefone toque para ouvir alguém dizendo: me ajuda, meu irmão está doente, está morrendo e eu preciso de ajuda. Lázaro está nesta situação porque Lázaro tinha um amigo. Jesus está visitando não um desconhecido, Jesus está visitando fala comigo, Jesus está visitando pega na mão de alguém, se você pode, chacoalha a mãozinha dele ou dela e diga para ele: tenha, mais forte, tenha, vai meu filho, chacoalha o ombro dele aí, diga: tenha bons amigos. Vamos lá? Um spoiler a respeito do próximo ano. 2026 em Lagoinha é o ano da aliança, não é isso? Deus está levantando bons amigos para caminhar do teu lado. Você podia receber isso aqui com ânimo no teu coração. Esse sentimento de solidão, de abandono, esse sentimento de te leva para um lugar de isolamento, não vai te acompanhar na próxima fase. Deus está colocando ao seu lado bons amigos. Se você crê e recebe essa palavra, faça alguma coisa. Tirou as vestes, tirou a faixa. Isso tudo porque Jesus está visitando um amigo. Não dá para você seguir do jeito que está. 26 pode ser diferente, mas depende mais de você do que dele. Vou falar de novo. 26 pode ser diferente, mas depende mais de você do que dele. É você que vai ter que tirar a pedra. É você que vai ter que desenrolar Lázaro. Mas fica tranquilo, quando a pedra sair, a conversa é entre dois amigos. Está pronto para arrancar algumas pedras do meio do seu caminho? Não deixa o diabo guiar teu pensamento, não. Eu não estou falando de gente. Pedra não são pessoas. Pedra é o pecado. Pedra é orgulho. Pedra é a soberba. Pedra é a vaidade. Pedra é aquilo que só você sabe que está lá. Não tenta olhar para a pedra e colocar nome dela de gente, porque não tem nada a ver com gente. Pedras são realidades que não dependem de terceiros, são exclusivamente nossas. Somos nós que colocamos a pedra exatamente no lugar que ela está. Fomos nós que enrolamos Lázaro e colocamos Lázaro dentro de uma sepultura. Somos nós que vamos tirar as pedras que nós mesmos colocamos no lugar que elas estão. Seremos responsáveis por tirar tudo aquilo que impede Jesus de acessar a intimidade do nosso coração. Alguém para dizer amém por isso? Você pode ficar de pé junto comigo? Com alegria no coração, como quem crê nisso. Deus é poderoso. Lázaro era um cara inteligente. Ao longo da vida, Lázaro manteve bons relacionamentos. Me ouça, preste muita atenção nisso. Ao longo da vida, Lázaro construiu bons relacionamentos. Lázaro está recebendo uma visita de Jesus. Poucas casas Jesus foi até elas. Jesus foi até a casa de Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro. Mas não foi Lázaro que, Rafa, se desenrolou.
Júnior, não foi Lázaro que tirou a sua própria faixa. Foram as irmãs de Lázaro que tiraram a faixa dele. Foram as pessoas que estavam vendo Lázaro enrolado que desenrolaram Lázaro. Quem me ouve? Jesus ressuscitou Lázaro, porque tiraram a pedra. Lázaro está vivo, mas ele passa a andar, porque outras pessoas desenrolaram ele. Não dá para caminhar sozinho. Em algum momento você vai precisar de alguém para tirar a pedra. Em algum momento você vai precisar de alguém para desenrolar. Está comigo ou não? Só então seremos capazes de viver aquilo que temos em Deus para viver. Existem algumas dezenas de exemplos bíblicos a respeito disso. O paralítico lá da Porta Formosa, não foi ele que ficou de pé, foi Pedro e João que pegou na mão dele e o levantou. O paralítico de Lucas capítulo 5 não foi sozinho até Jesus. Foram seus 4 amigos que colocaram ele em cima de uma maca e o conduziram até Jesus e o colocaram no meio da sala onde Jesus estava. Não foi ele. Está me entendendo? Existem lugares que você não vai chegar por conta própria. Existem lugares que você não vai chegar sozinho. Alguém vai te colocar lá. Existem coisas que você vai viver não porque você é bom, capaz, suficiente. Não é por isso. É porque alguém do lado de fora decidiu fazer algo por você. É porque alguém do outro lado decidiu olhar para você, mesmo morto, mesmo não podendo oferecer nada, mesmo não tendo compromisso de reciprocidade, mesmo não tendo aliança, nada, alguém do lado de fora olhou para você morto do lado de dentro. Alguém olhou para você e te viu todo enrolado por uma faixa. Recebeu de Deus uma direção e se colocou à disposição para te desenrolar. Você podia receber isso aqui hoje, em nome de Jesus. Tem alguém do lado de fora tirando uma pedra que você nem sabe como foi parar lá. Tem alguém do lado de fora se arrumando, se preparando para te desenrolar, para que então você possa viver os melhores dias da sua vida. Vou falar de novo. Você finge que foi a primeira vez que você ouviu e você pula, aplaude, faz alguma coisa. Tem alguém pronto para fazer por você o que você imaginou que ninguém seria capaz de fazer. Feche os seus olhos, vamos orar. Nós vamos cantar entregando tudo aqui agora. Lázaro vive. Vou falar de novo. Lázaro vive. Tarde demais, Jesus. Não. Calma. Respira. Porque os melhores dias da sua vida estão só começando. Vai lá, meu filho, você pode fluir nisso em nome de Jesus. Instrumental pode ministrar a gente, vamos, pode subir instrumental e ministra. Feche seus olhos, vamos lá, Lagoinha, se renda em nome de Jesus. Lázaro está vivo. Jesus trouxe vida de volta lá dentro da casa. Levanta as mãos bem alto que você pode. Eu vou profetizar e na sequência nós vamos cantar. Você vai voltar a viver, meu lindo. Toda palavra de desgraça, de frustração, de miséria, de escassez que foi liberada sobre você, ela está quebrada hoje pelo poder do nome de Jesus. Toda palavra
palavra que te impedia de avançar, de romper, toda pedra que foi colocada no meio do caminho, ela sai hoje, para a glória do nome de Jesus. Há uma ordem dos céus hoje. A ordem é: Lázaro, vem para fora. Vamos lá, você pode aplaudir a Jesus.